1939 foi um ano de muitas definições na história do mundo, né? Todo mundo sabe que começou a Segunda Guerra Mundial e lá nos Estados Unidos, exatamente no dia 1º de setembro de 1939, assumiu a chefia do Estado-Maior do Exército um oficial cheio de novas ideias. Esse oficial iria realmente revolucionar a guerra moderna e os ensinamentos dele a gente pode seguir até os dias de hoje. Esse oficial foi George Marshall, um nome muito conhecido por todo mundo que estuda história militar. E isso aqui, ó, é uma pegada, é um remanescente das ideias dele. Porque George Marshall, naquele ano de 1939, decidiu implementar reformas muito abrangentes no exército dos Estados Unidos, e entre essas reformas estava a extinção completa do uso de cavalos pela força. Então, a partir daquele momento, o exército dos Estados Unidos deveria doutrinariamente abandonar os cavalos, substituindo-os por o quê? Por esse tipo de veículo aqui, o caminhão. Embora isso possa parecer até bastante simplório, possa parecer muito pouco romântico, né? A Segunda Guerra Mundial, a guerra de movimento, ela é totalmente apoiada nesse tipo de veículo aqui. E justamente agora eu quero mostrar para vocês esse veículo que é meu, esse é o meu veículo. Esse aqui é um caminhão de 1,5 tonelada que a gente vai conhecer bem de perto, em todos os detalhes, nesse vídeo de hoje. Então fica ligado. O novo sistema de classificação de veículos que George Marshall formulou justamente para poder transformar todas as necessidades do Exército em veículos de verdade, né, transformar ideias e conceitos em aplicação real, ficou conhecido pela história como Sistema G. Esse Sistema G utilizava justamente a letra G, seguida de uma numeração, poderia começar justamente lá das primeiras casas, né, do 1, 2, 3, e seguir até os 600, 700, sendo que a numeração G, a casa da numeração G mais famosa é a casa dos 500. Tá? Então, você tem desde o G501 até diversos outros G500 e alguma coisa, sendo que esses carros foram os pilares verdadeiros do Exército dos Estados Unidos e, como vocês já sabem, também de todo o arsenal dos aliados na Segunda Guerra Mundial, porque além de equipar o exército norte-americano, esses carros aqui foram também vendidos, foram também cedidos para diversas nações amigas, como a Inglaterra, né, o Reino Unido, como a França, como a União Soviética, a Holanda, a Bélgica e também, olha só, o Brasil. Então o Brasil recebeu muitos desses veículos que revolucionaram doutrinariamente também o uso de veículos automotores, né, a famosa tração automotora no Exército Brasileiro, gradualmente também forçando a extinção da tração hipomóvel, da tração de cavalos para o Exército. E muitos de vocês, né, podem nem conhecer essa numeração G, porque ela é muitíssimo pouco utilizada hoje para poder referenciar esses veículos. Ou seja, nenhum deles é realmente conhecido por seu código dentro da numeração G, com uma célebre exceção. Qual? Justamente esse carro aqui, ó. Porque esse carro, ele é oficialmente o Chevrolet Série 7100. Só que ninguém conhece esse carro como Chevrolet 7100. O pessoal conhece ele exclusivamente, né, quase eu diria, como Chevrolet G506. O G506 é um caminhão de 1,5 tonelada, originário da Chevrolet, né, essa subsidiária da General Motors, a famosa GMC, General Motors Corporation, que vendeu milhares, se não, quiçá, né, milhões de carros para o exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Porque o principal produto da GMC foi o carro que realmente transformou a guerra em nível mundial. Foi o famoso Deuce and a Half, ou caminhão de 2,5 toneladas, o famoso GMC CCKW. Então vamos agora diretamente para saber um pouco mais detalhes
dessa máquina aqui, cara. Essa máquina que eu fiquei 4 anos restaurando, tá? E hoje se encontra nesse estado aí. Vocês já perceberam que as marcações desse carro aqui, né, estão com a Força Expedicionária Brasileira, mas eu vou explicar elas em detalhes daqui a pouco. Primeiro a gente vai fazer um overview mais completo do Chevrolet G506, para quem ainda não conhece esse carro, que pessoalmente eu considero lindo, tá? Tem gente, eu já ouvi dizer de pessoas, e também já li em alguns textos, que consideram entre os designs automobilísticos, né, essa cabine, que é a mesma cabine que também compartilhada pelo GMC CCKW, um dos designs automobilísticos mais célebres, mais bonitos, mais redondinhos, completos da história, né? Mais significativos e icônicos também. Porque quando você pensa em Segunda Guerra Mundial, você logicamente pensa nesse carro aqui e nessa frente, né? Tão icônica, tão célebre dos filmes, das séries, que a gente conhece tão bem. Esse carro aqui é um veículo que foi aceito para serviço nos Estados Unidos no ano de 1940. Os primeiros exemplares desse carro chegaram à linha de frente dos Estados Unidos nas Filipinas, ainda em 1941, e esses carros aqui estavam lá durante a invasão japonesa das Filipinas no finalzinho de 41, né, que se estendeu até maio de 42. Então, os Chevrolet G506 foram um dos primeiros carros também que foram capturados pelos japoneses, levados para o Japão, né, para exame, junto com os primeiros Jeeps também, foram levados para o Japão para poder serem examinados, né, e eventualmente utilizadas as características nos seus próprios veículos. Mas quando os Estados Unidos entraram em ação realmente, né, a partir do segundo semestre de 1942, os primeiros Chevrolet G506 acompanharam as tropas no norte da África após a Operação Tocha de novembro de 1942. Então esses carros aqui tiveram seu batismo de fogo realmente na contraofensiva norte-americana a partir das areias do deserto do norte da África. E vocês bem sabem, né, que nessa época aí, então, em novembro de 42, o Brasil já se encontrava em guerra contra a Alemanha e a Itália, né, potências do eixo. E, portanto, o Brasil já era signatário do programa Lend-Lease. O programa Lend-Lease, então, fornecia armamento moderno para as nações aliadas e o Brasil usufruiu bastante desse programa, sendo uma das nações que mais recebeu auxílio realmente. E esse carro veio junto com o auxílio do Lend-Lease para o Brasil. A GMC tinha uma montadora, uma linha de montagem na cidade de São Paulo desde 1932 e a partir, né, do envolvimento brasileiro na Segunda Guerra Mundial, passou então a montar esses carros em São Paulo, né, na montadora em São Paulo. É diferente de fabricar os carros, por quê? Porque as peças vinham fabricadas nos Estados Unidos e somente todas encaixotadas nos navios para poder otimizar o uso do espaço a bordo e eram então montadas na cidade de São Paulo. Então centenas ou milhares desses veículos aqui passaram a servir o Exército Brasileiro a partir da fábrica de São Paulo, tá? E posteriormente à invasão do norte da África, os Chevrolet G506 continuaram em uso pelos americanos nas invasões da Sicília, na invasão da Itália, na invasão da Normandia e também lá no leste, na frente leste, junto do Exército Vermelho. Esses carros aqui foram distribuídos, foram entregues para os soviéticos a partir de 1942 e eles representaram assim uma mudança drástica na capacidade logística do Exército Vermelho a partir de 1943. A produção total desses carros aqui chegou a 158 mil veículos, perto de 160 mil veículos. E dos soviéticos receberam, desses 160 mil, receberam
47 mil deles. Então, quase um terço da produção aí, eu diria um pouco menos, né, na verdade, de um terço da produção total foi para o Exército Vermelho. E os soviéticos, inclusive, utilizaram esse carro aqui para fazer um teste muito interessante, que foi adaptá-lo para ser um lançador de mísseis Katyusha. Na verdade, um lançador de foguetes, né? Eu falei mísseis, mas míssil é guiado. Então, um lançador de foguetes Katyusha, removeram aqui, ó, a caçamba dele e instalaram a base acima do eixo traseiro aqui, instalaram a base que fazia então o levantamento, né, de 16 foguetes Katyusha. Eles inclusive fizeram ali um reforço estrutural no para-brisa, né, aquela chapa de aço para impedir que o para-brisa fosse danificado pelo rastro, né, dos foguetes quando eram lançados. Mas esse carro aqui acabou que no fim não foi aproveitado como Katyusha, porque, enfim, não se tem um suporte muito grande para aguentar, né, os lançamentos de 16 foguetes com um único eixo. Os soviéticos preferiram carros com 2 eixos e, no caso, o carro eleito foi o Studebaker US-6. Então, esse carro aqui acabou sendo utilizado pelos soviéticos muito como veículo de carga mesmo, e alguns dele, inclusive, com metralhadoras pesadas montadas aqui na traseira, né, servindo como carro antiaéreo em muitas ocasiões, né? Existem diversos documentos e também fotografias que mostram esse carro sendo usado como metralhadora antiaérea. Vamos agora então para algumas características externas desse veículo, né? Começando aqui pela grade frontal, que é uma grade bem clássica, compartilhada com o GMC CCKW. E essa grade frontal aqui é uma grade de primeira geração, vocês percebam que ela tem essa haste serpenteada, né? Que é um artifício, né? Que é uma peça bastante difícil, bastante trabalhosa de ser feita e que foi simplificada depois que os Estados Unidos entraram na guerra, simplesmente trocada por chapinhas verticais que eram soldadas em cima e embaixo. Mesmo as soldas desse carro aqui, ó, você pode perceber que são soldas um pouco grosseiras, né? São soldas que não seriam utilizadas em carros civis, mas para carros militares e em tempo de guerra, esse tipo de detalhe aqui acabava passando na vistoria, tá? Então, essa grade tem a função principal de proteger o radiador que está ali atrás de qualquer choque de um objeto, né, maior que possa danificar o radiador, tá? O para-choque aqui frontal é uma chapa de aço bem grossa que contém esses 2 ganchos feitos aí para você deslocar algum tipo de obstáculo na estrada, né? Você pode, por exemplo, engatar uma ré e poder tirar um tronco atravessado na estrada, talvez, com esses ganchos, com esse carro aqui, né? Que possui uma redução que é muito poderosa, faz ele arrancar qualquer coisa do lugar. Os faróis são faróis também compartilhados com o GMC CCKW. E aqui em cima a gente tem 2 luzes, né? Um embaixo e um em cima, 2 luzes complementares. Começando por essa aqui, eu acho que é a menorzinha, é mais legal de explicar. Essa aqui é a luz torpedo. Essa luzinha, ela na verdade só acende aqui, ó, para denotar que um veículo está passando no escuro. Essa luz serve para quando você está transitando em comboio no escuro, o controlador de tráfego que está do lado da estrada ali possa ver que ali tem um veículo, tá? Isso acontece quando você não pode acender as luzes principais do carro devido a perigo de ataque aéreo inimigo, ou mesmo de reconhecimento aéreo inimigo. Essa outra luz aqui, a luz de blackout, ela serve para gerar um pouquinho de iluminação ali na frente, ó, do veículo para o motorista. Então essa luz aqui gera um pouquinho de iluminação só para o motorista saber onde está indo, tá? E ao mesmo tempo ela impede que essa luz seja vista de cima, através dessa capa aqui, ó. Então a aeronave inimiga que potencialmente está voando ali em cima, ela não vai ver o caminhão transitando embaixo. Os alemães tinham também uma tecnologia igual a essa, semelhante, chamada de luz Notec. Mas a luz Notec alemã, ela era mais semelhante a um capacetinho, né, montado em cima de um poste, do que essa forma redondinha aqui com essa aba de boné, tá? Mas as duas tinham funções bem semelhantes.
Você vai ver isso desde os jipes até os tanques tem essa luz também. E como eu falei que a grade é uma grade de primeira geração, ela tem uma adaptação aqui, ó, para a montagem da luz de blackout, tá? Essa adaptação é parafusada na grade principal e você pode montar então a luz de blackout aí. Agora os pneus aqui, que são na medida 750/20, né? Esses pneus eles compartilham com o Jeep Willys esse estilo aqui, ó, chamado de NDT, esse estilo de impressão chamado NDT. NDT significa Non-Directional Tire, ou pneu sem direcionamento, né? Para que serve isso aqui? Serve para, uma vez que um soldado alemão, um soldado inimigo, pode ser japonês também, claro, ele veja os rastros de um veículo desse no solo, ele não saiba a direção que o veículo veio ou a direção que o veículo está indo, né? Porque você não tem traços aqui que denotem uma direção, nem para frente e nem para trás. Então, esse tipo de pneu aqui foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial, justamente para despistar o inimigo, né, que ao analisar as trilhas do seu carro, ele não vai saber a direção que ele veio. Todas as rodas, né, os dois eixos do carro são apoiados, dão apoio aqui para o chassi através de molas, um feixe de molas semi-elípticas aqui, que fazem então o amortecimento do carro. Uma tecnologia de 80 anos que não é muito eficiente, eu digo isso de passagem, tá? Toda vez que eu vou fazer um passeio nesse carro aqui, claro que você sente um pouquinho nas costas, porque não é lá a coisa mais confortável do mundo. A traseira desse carro aqui, ó, ele tem uma duplicação, né? Então são duas rodas para o eixo traseiro. Essas duas rodas, essa segunda roda aqui, acrescenta estabilidade para esse carro, porque ele tem uma certa altura que eleva o centro de gravidade dele, tá? Para poder justamente ficar livre de obstáculos no chão aqui. Então, acrescentar essa segunda roda aqui acrescenta estabilidade para o veículo, impedindo que ele tombe, né? Eu já vi alguns carros desse com uma única roda aqui atrás tombarem. E com duas rodas eles ficam bastante estáveis. Vocês estão vendo aqui o step montado logo abaixo da caçamba e ele fica montado através dessa peça aqui, ó. Essa peça é parafusada, tem um parafuso central ali, ó, preso naquela rosca. Você desenrosca isso aqui. Uma vez que você desenrosca isso aqui, existe uma trava. Essa trava está bem ali e essa trava pode ser retirada, né, a partir dessa alavanca aqui, tá? Existem esses paralamas aqui, ó, essas coberturas aqui que protegem o step e também a traseira da lama, das pedras, tudo que esteja grudado aqui no pneu, né, nos pneus do carro. Ali embaixo a gente tem, desde lá da frente até a traseira, a gente tem o tubo de escape, né, com um silenciador ali. Eu não sei se o original tinha um silenciador, eu coloquei um silenciador, claro, para que não se faça muito mais barulho do que precisa, né, operando esse carro. E a traseira dele é uma traseira bem clássica também, com o gancho G que pode ser utilizado para rebocar outros veículos também. Tá aqui o gancho G, ó. Esse gancho era padrão nos veículos americanos também, até os tanques tinham esse tipo de gancho aqui. As luzes traseiras são luzes padrão também, as mesmas luzes do Jeep Willys, inclusive. Né? Você tem alguns olhos de gato aqui, ó, para aumentar a visibilidade do carro. Né? Aqui ao lado também. E a caçamba de carga tradicional, que ela pode, como eu falei, ser montada aqui com uma armação que permite que soldados sejam transportados nela também. Vamos agora para a motorização. E o motor desse carro aqui é um motor GM 235, né? Um motor que tem 6 cilindros em linha. Aqui no Brasil esse motor é bem famoso, né? Porque ele equipou aí veículos célebres como a Chevrolet Brasil e inclusive coisas posteriores, né? Até o Opala, né, tinha uma versão desse motor aqui, 6 cilindros em linha,
Tá? Então é um carro que até hoje você consegue encontrar peças para ele, né? De certa maneira você consegue encontrar peças para ele. Motor carburado, óbvio, e esse carburador inclusive é um carburador novo, tá? Que ele adaptou-se perfeitamente aqui, eu comprei ele na loja, ele se adaptou perfeitamente aqui. Então é um carro que tem uma potência aproximada aí de 75 cavalos nesse motor aqui. Você vai me dizer, mas 75 cavalos é muito? Não, não é muito. Mas isso aqui não foi feito para velocidade, isso aqui foi feito para força. Então esses 75 cavalos se traduzem em uma quantidade inimaginável de torque para esse veículo aqui, tá? Então ele é muito, muito forte mesmo. Pra você ter ideia, eu não uso a primeira marcha para poder dar arranque nele. Eu dou a partida nele e saio com a segunda marcha. Aqui você tem a buzina, né, uma corneta, também uma corneta também tradicional de veículos desse porte, aqui a mesma corneta do CCKW, inclusive. E eu acho interessante nesse carro é o hoodstay dele, né, ou a peça que segura o capô aberto, que é um design muito inteligente, né? Essa peça eu importei da Inglaterra, que é o vendedor da Inglaterra que me conseguiu ela. E ela tem aqui uma travinha que você se inclina ali, ó, e tira ela do lugar e ela consegue ser desmontada para que o capô desça, né? Mas é muito simples de você, aqui mesmo, sem necessidade de subir em lugar nenhum, você abra o capô e consiga colocá-lo preso ali em cima, né, por conta dessa pecinha, que é muito, muito prática. A mecânica do carro aqui embaixo é principalmente caracterizada pelo uso desses diferenciais aqui da GM, né? Esses diferenciais aqui redondos, né? E também existiam os diferenciais do tipo banjo, também são compartilhados pelo GMC CCKW, e no caso desse carro aqui, ele é um 4x4, então você tem um cardan que liga aqui, ó, a caixa de distribuição de força até o diferencial traseiro, e um outro cardan que faz a mesma coisa para o eixo dianteiro, para o diferencial dianteiro. Tá? Aqui, essa caixa de distribuição, ela está ligada na caixa de marchas, que é uma caixa de marchas originalmente de 4 marchas. Tá? Eu já vou mostrar para vocês que eu fiz uma modificação nela para melhorar esse carro aqui. Mas originalmente era uma caixa de 4 marchas, e essas 4 marchas se somava, você podia utilizar a redução também. Então a redução faz com que esse carro aqui gire bem mais devagar, mas com muito mais força do que o normal. Tá? Aqui também existe um sistema de freio, que é um sistema auxiliado por vácuo. Então você tem um hidrovácuo, e o hidrovácuo está bem ali, ó, bem aqui. Esse hidrovácuo também é um hidrovácuo moderno. Eu troquei o original por um hidrovácuo um pouco maior, inclusive, para acrescentar mais precisão no freio desse carro aqui, para acrescentar mais segurança, né? A gente está falando de uma tecnologia, de novo, de 80 anos, que tem que ser utilizada com certa cautela, né? Tem que ser utilizada com o máximo de segurança possível. No mais, o carro está da mesma forma como era, né? A gente tem aqui também uma bateria, né? Essa bateria alimenta o sistema de 12 volts e um tanque de combustível de 110 litros. É o tanque original, só que o original não era de inox. Eu resolvi fazer um tanque de inox, que é muito mais durável do que o tanque original. Agora para a parte de dentro do veículo, que é a parte que o pessoal mais tem curiosidade de saber. Mas primeiro eu vou apresentar para vocês essa pecinha aqui, ó, que é o Jeep Cap. Essa cobertura era uma cobertura usada pelos motoristas, principalmente motoristas, você vê utilizando esse tipo de boné, né? Um boné de lã crochetado, que era usado por baixo do capacete na Segunda Guerra Mundial. Mas os motoristas tinham uma preferência bem grande por ele por conta da palazinha aqui, né? Então eu vou utilizar aqui para poder gravar para vocês e mostrar como é que é o interior do carro, né? É um interior que é bem mais compacto do que parece do lado de fora. Esse carro comporta 2 pessoas com um certo conforto, 3 se ficar muito apertado, né? Mas eu vou começar a explicação para vocês aqui pelo nosso volante, que é um volante bem grande, né? Existiam alguns volantes que inclusive tinham 4
conexões aqui, mas esse é um volante de primeira série com 3 conexões e com um botão de buzina bem no centro, né? Olha só. Então é uma buzina bem clássica de veículos dessa época aí. E aqui a gente tem o painel de instrumentos com 5 mostradores. Você tem um mostrador de temperatura, claro que tudo em Fahrenheit, tá? É uma medição de temperatura dos Estados Unidos. Você tem então, um medidor de temperatura, um medidor de combustível, o velocímetro, que inclusive é em milhas por hora, tá? O medidor de óleo aqui e também um amperímetro, para você acompanhar aí como é que anda a sua bateria, tá? Isso aqui, ó, são estruturas que geram iluminação para o painel. São 3 lâmpadas que geram uns faixinhos de luz para cá e essa última para cá, para você enxergar os instrumentos à noite. Esses meus instrumentos aqui, como são modernos, eles já vêm com uma iluminação traseira dele, que faz eles ficarem bastante óbvios. Mas os veículos que tinham esses instrumentos na época não tinham esse recurso e tinham que depender dessas 3 luzinhas aqui. Vamos mostrar uma coisa interessante aqui do para-brisas desse carro, que é um para-brisas basculante também. Você pode, inclusive, abrir ele. Olha. Se eu fizer isso aqui, tirar a trava, eu consigo abrir o para-brisas e bascular ele para frente, ajustando aqui, ó, nessas 2 borboletas, a abertura do para-brisas. Então eu posso transitar com esse carro aqui com o para-brisas completamente aberto, se eu quiser. Já fiz isso, mas não é muito agradável não. Vou confessar para vocês que junto com o ar fresco vem todo tipo de poeira e inseto vai vir na sua cara. Então não é um negócio muito agradável não. Por isso eu mantenho ele sempre aqui, ó, travadinho aqui mesmo. Um porta-luvas, onde eu deixo aí as coisas que eu preciso aqui para ele, tá? E aqui embaixo você tem diversos switches, né? Diversos interruptores aqui, que vão, por exemplo, ligar as luzes do carro, aqui para ligar os limpadores de para-brisa, esse aqui é o controle do afogador do veículo, e aqui um controle de iluminação interna, tá? A iluminação do teto aqui, que eu coloquei, que não existia na época, mas para conforto hoje eu coloquei essa iluminação interna. Vamos passar para a parte de direção, então? Olha aqui, aqui você tem o pedal da embreagem, o pedal do freio e o pedal do acelerador, né? Aqui a gente tem o câmbio. Lembra que eu falei que o câmbio deu uma modificada? Sim, porque esse aqui é um câmbio Warner, um câmbio de 5 marchas, que é originário do GMC CCKW, do primo ou irmão desse carro aqui, que é um pouco maior, que tem um 3º eixo. Esse câmbio aqui, mecanicamente, tecnologicamente, ele é muito superior ao câmbio da Chevrolet de 4 marchas, originalmente colocado nesse veículo aqui. Então, eu troquei esse câmbio por orientação de alguns mecânicos, amigos meus, que falaram, cara, coloca o câmbio do CCKW para você poder aproveitar seu carro ao máximo. Então eu fiz isso e ficou realmente maravilhoso. O resultado é muito melhor do que o câmbio de 4 marchas. Além do que, ó, essa estrutura aqui com essa curva que o original não tem, ele é reto, né? É muito mais ergonômica e você consegue uma direção muito mais prazerosa. Aqui a gente tem o freio de mão. Isso aqui você fecha e solta o freio de mão empurrando para frente, tá? Então essa aqui é a alavanca do freio de mão. Aqui a gente tem a alavanca da tração do carro, tá? Então aqui para frente eu estou simplesmente utilizando a tração traseira do veículo, a do eixo traseiro. Se eu puxar isso aqui tudo para trás, eu ligo a tração dianteira do carro, então ele fica 4x4. Tá? Mas no caso aqui a gente não usa 4x4 para transitar dentro da cidade, a gente usa sempre a 4x2, então para frente aqui. E essa última alavanca aqui, alguém já imagina o que seria essa última alavanca aqui? Ó? Essa aqui é a alavanca da redução. A redução é a característica que faz o carro perder qualquer capacidade de velocidade e entregar tudo para força. Tá? Então a velocidade que o carro atinge é mínima, mas você transforma esse carro aqui basicamente num tanque. Ele consegue puxar qualquer coisa, ele vai para frente bem devagarzinho, mas com um torque fenomenal. Ele arranca qualquer coisa do lugar. Enfim, é puramente para força. Eu quase não coloco essa alavanca aqui
para trás, né? Puxo ela para trás para reduzir, porque realmente não existe necessidade. Tá, algumas coisas que a gente teve que adaptar nesse carro aqui para poder transitar hoje. Aqui, ó, um indicador de seta, tá? Esse carro não tinha um indicador de seta. E a gente hoje colocou o indicador de seta justamente para que ele possa transitar com segurança aqui na cidade. Então, nesse momento, vamos dar partida no carro para vocês sentirem como é que é dar partida num Chevrolet G506 e como é que a gente faz a saída do veículo, tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é checar se o nosso câmbio tá no morto, não é isso? Que o nosso freio de mão tá realmente puxado e a gente vai colocar a chave no primeiro estágio aqui e agora bater a chave no segundo estágio. Ó, veja só que os indicadores de combustível aqui já estão mostrando a capacidade de combustível do carro. Então, vamos lá. Sente só. Vou deixar vocês escutarem só o som do motor. Vai. Viu como está uma partida bem reguladinha? Né? E é porque esse carro passou por uma restauração muito criteriosa. Então a partida dele está bem reguladinha mesmo. Quase como se fosse um carro atual. Eu tive que instalar uma bomba de combustível aqui que joga combustível direto lá no carburador, porque esse carro, se você deixar uma semana parado, é bem provável que o carburador dele seque. Então adaptei essa bombinha bem aqui embaixo. Só você apertar o botão, o combustível é jogado lá e aí a partida dá igualzinho vocês estão vendo aqui agora. Hoje está um dia de muito calor, então para a gente fazer o passeio aqui, eu vou ligar o ar-condicionado do carro. Olha aqui, ó, dá uma olhada lá. Através dessa alavanca você aciona a entrada de ar lá fora, ó. E isso aqui gera um pouquinho de ar aqui para os seus pés, que funciona como a gente chama de o ar-condicionado do G506. Vamos lá? Olha lá.
Bom, esse então foi o Chevrolet G506, restaurado depois de 4 anos de trabalho, um carro que eu amo realmente, assim, sempre que eu penso em vender ele, ele olha para mim e fala assim, não me vende, e eu acabo ficando com ele. Esse carro, ele está hoje no padrão que ele estava há 80 anos atrás, e é uma grande diversão fazer uma pequena rodada com ele, um passeio de final de semana, porque tem que ser final de semana, né? Esse carro não vira bem, o conjunto de direção dele é bem limitado hoje para transitar em cidade, então você tem que naturalmente fazer isso no final de semana. Para a gente encerrar, uma explicação sobre as marcações dele, né? Eu falei que ele está marcado com as marcações da FEB. O Cruzeiro do Sul substitui aquela estrela branca do Exército dos Estados Unidos, tá? FEB 310 é o Regimento Sampaio, 320 seria o 6º Regimento, 330 o 11º Regimento. 83 é o número do carro dentro do regimento, tá? E por acaso minha data de nascimento também. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha aprendido um pouquinho sobre motorização norte-americana aliada na Segunda Guerra Mundial. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, mas também dá um joinha pra gente aí, não esquece, hein, se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.